Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? Boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias da nossa CBN, CBN Campinas. Estamos no ar, ao vivo, para toda a região metropolitana, através do nosso dial, através do FM, em 99,1 e ao vivo também para todo mundo, através do cbncampinas.com.br ou até mesmo do YouTube, para você que quer, além de ouvir, ver também estes mal acabados. Não que você que está só ouvindo está perdendo alguma coisa, mas vai que você é curioso, vai que você tem algum tipo de curiosidade em relação a nos ver também, além de ouvir. Mas, se você está fazendo um ou outro, então vamos participar também, vamos interagir. Manda mensagem pra gente aí, 9186-9070, utilize o código de área 19, porque estamos em Campinas, 99186-9070. Vamos lá, mais perdido que o fotógrafo da Federação Paulista de Futebol. Já vamos chegar dando na canela hoje, hein? Coitado do Galopo, hein? Um abraço pra galera. Coitado do fotógrafo também. Ali foram 5 minutos de... 5 segundos, na verdade, né? O que aconteceu? Que coisa, hein, gente? É o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, eu já falei aqui várias vezes que o futebol é uma bênção, mas o futebol brasileiro é um celeiro de pérolas. Não passa uma rodada sem ter uma novidade. Não passa, Carlão de Freitas. Hoje vocês dois com cores muito bonitas. Verdade. Tanto Antônio Lupe quanto Carlão de Freitas com cores chamativas. Verdade. Segunda-feira, toda semana pela frente, né? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Heitorzinho, Fabião e ouvinte CBN. O Heitor não vem hoje, tá de folga. Viu? Já deu pra perceber. Pediu liberação pra gente. Rapaz. Não sei o que acontece. Toda segunda-feira o Heitor não vem no programa. Vou dar um e-mail lá pra... Você falou dos 5 segundos, né? Mais ou menos esse período, mas de uma pane total, né? A começar pelo Galopo. Ele faz o gol e vai comemorar, confunde a torcida. É uma coisa louca. Na hora do retorno pro jogo, o repórter vai lá e dá um trançapé nele. Rapaz, que confusão lá no Santa Cruz. Foi um tropeço, cara. Foi um tropeço, literalmente um tropeço. Tudo bem, Lupe? Boa tarde. Tudo bem, Eliel. Boa tarde. Da sua camisa Obrigado, bonita, cara. viu? É uma cor mais viva, né? Eu Eu confesso que eu não sou muito adepto a esse tipo de cor, né? Mas agora eu sou um cara casado, mudanças de vida, né? Aí mudanças de estilo. E aí o que acontece? Tem um dedo dela aqui, entendeu? Legal. Boa. E assim, a respeito desse lance do Galopo, eu estive em Ribeirão Preto no final de semana para acompanhar o jogo entre Ponte Preta e Comercial. Esteve mesmo. E vi o fotógrafo lá no Palma Travassos e nunca imaginaria que na segunda-feira ele estaria estampando a capa dos principais portais esportivos do Brasil e, quiçá, do mundo. Um toquinho. Quem nunca deu aquele por baixo, assim? Aquilo ali no shopping é legal, velho. Mas shopping lotado, confusão, Natal, você pega... o cara já dá aquela catada de cavaco assim na frente, ó. Rapaz, foi mal. Já sabemos quem ensinou o fotógrafo, então, né? Pra quem tá com curiosidade em relação a essa imagem, tá lá no Globo Esporte. Mas aí você acessa a aba de Ribeirão, Globo Esporte Ribeirão. Falar a verdade pra você, viu, Heitor? Eu acho que eu vou morrer e não vou ver tudo em relação a essa vida ainda, viu? Boa tarde. Fala, pessoal, boa tarde. O que o Carlão falou... ele veio. Ué? Ele veio mesmo. Eu achei que era um cosplay. Eu também. Não, tamo aí pronto pra semana. E é o que o Carlão falou, aqueles 5 minutos lá depois do gol de pênalti do Galopo, qualquer coisa de maluco, né? O Galopo confundia as duas torcidas e eu não sei não, hein? Eu tenho lá minhas dúvidas se de fato ele... Eu vou defender, o Heitor. É completamente possível, ele sabe por quê? Né? A camisa do Botafogo, a camisa principal do Botafogo, ela é muito parecida do São Paulo.
Aquela dos três cores do São Paulo. Não, ela é totalmente parecida. Mas a gente já tava no segundo tempo ali já, né? Ah, mas aí você fez Já o gol, podia você ter... vai pra enfim, galera. Enfim, aconteceu Quem também. nunca fez um gol e na hora de comemorar, comemorou errado? Quem nunca? Eu não. Mas eu não sei, eu senti, porque tem jogador que faz, por exemplo, o Gabigol contra o Palmeiras. Poxa, ali está explícito, né? Exato, ali ele É provocou. uma atitude de provocação. Mas Aliás, o Gabigol tá queimando a língua cedo ultimamente, né? Mas o Galopo eu senti, sabe, aquela inocência. Por mais que seja complicado você falar inocência de jogador de futebol, inocência com jogador argentino e tal. Mas ele me passou inocência. Posso até estar enganado e de repente isso que o Heitor falou pode ter acontecido. Foi uma provocação, mas ele realmente me passou. Porque o próprio Rodrigo Nestor, ele vai comemorar, mas ele vai comemorar já puxando o Galopo. Não, e todo mundo foi chamar a atenção. Foi. Até o Rogério Ceni foi pedir desculpa pra torcida, porque, tipo, ele foi inocente. Mas a árbitra deu cartão, hein? Deu. Ela Mas ele foi tirou, lá e deu tirou a cartão. camisa. né? Tirou a Sim. camisa. Mas que coisa, que provocação. Não sei se foi provocação ou não. E o VP, hein? Gente? Olha o Vascão da massa, com direito a pênalti perdido, aliás. Pênalti É perdido. um belo atacante o Pedro Raul, hein? Pedral. É um belo atacante. Eu vi ele de perto e vou Ah, falar assim, tenho inveja. Ah, tem, né? E ele faz gol, hein? Mor? Faz Mas muito muitos gol. gols, mas muitos gols. Muito gol. Pode Mas ter é certeza. muito gol. Muito. Você Olha, conviveu lá em Eu Goiânia, vi um né? gol que ele fez. Ah, Eu não vi. Não vi, não. é um Desculpa, belo perdoa. jogador. Belo jogador. Belo jogador. E tava ontem o Vasco jogou a vida, né, Jogou. cara? Aliás, a pergunta do dia é: você, como dirigente do Flamengo, demitiria o VP? Boa, vamos lá. Você, ouvinte da CBN, se você fosse o Marcos Braz, que coisa, hein? Você demitiria o VP? 991869070. Se quiser mandar áudio, pode mandar também. Eu até queria destacar uma Deixa eu manchete só dar boa hoje. tarde pro Fábio Chaves. O Fábio coitado. Chaves não falou ainda? Não falou, Ah, ele tá desculpa, ali, ó, não segurando sabia. o Belo pela orelha pro Belo não dar uma latida. Boa tarde, torcedor do Ituano mais feliz do Brasil, hein? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN do Arena CBN. O Ituano foi bem ontem, realmente. E além de se livrar do rebaixamento, acabou conquistando a classificação, né, Eliel? E a Federação Paulista definiu agora há pouco os horários e os locais das partidas das quartas de final. Daqui a pouco a gente pode passar aí pro pessoal. E o VP realmente ontem teve mais uma oportunidade de ganhar um título pelo Flamengo, né? Se ganhasse o jogo ontem, ia ganhar a Taça Guanabara. Acabou não conquistando mais um título. É o quarto já, né? Porque ainda tem chance de conquistar, ainda pega o Fluminense, um empate já garante o título para o Flamengo, o título simbólico, né, da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, mas foi mais uma vez que ele não conquistou um título com o Mengão. Olha só, hein, gente, e também como manchete, leilão da Justiça Federal. Tem imóveis e estádio de futebol em São Paulo com 50% de desconto. Ao todo serão comercializados 60 imóveis em diversas regiões do estado: Bauru, Bebedouro, Jundiaí, Marília, Monte Aprazível, Ourinhos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, É tudo da região Salto, lá. Grande São Paulo, São Carlos, Sertãozinho, entre outros. Mas é estádio, tudo isso aí? Tem alguns estádios, como, Porque por se você for exemplo, bebedouro, fiquei com medo agora. o Estádio Francisco de Palma Travasso, em Ribeirão Nossa. Preto, Eita, rapaz. com um lance mínimo de 54 milhões de reais. Que coisa, hein? Cara, você já pensou o caboclo vai lá e arremata 54 milhões e um torcedor do Botafogo, por exemplo? Mas tem um grande E problema, aí? porque o estádio do Comercial, ele é tombado como patrimônio da Em cidade. Campinas teve esse E aí tipo você de- não consegue comprar. Mesmo que você compre, você não Sim. pode fazer nada, porque é um patrimônio. Ah, tá. Então tem esse problema. Por isso que não foi vendido, porque não seria a primeira vez que o estádio do Comercial seria leiloado, né? Já foi Sim. em outras oportunidades. Mas que coisa, né, Nossa, gente? e o comercial tão tradicional, Nossa. Palma Travassos, né? Aliás, O Lupe esteve lá. Então, A dinâmica do Travasso é legal, né? Aquele espaço entre arquibancada que o pessoal joga bola. e no É gol um que a barato. Ponte defendeu, onde o Comercial fez o placar no segundo tempo, o gol do placar, no fundo era o antigo poliesportivo. Ele sabe Onde muito o bem. comercial fez o gol, né? Isso, onde o Comercial kart, fez o gol. Foi kart depois, Foi né? kart, mas ali atrás tem um poliesportivo. Era um dos clubes mais tradicionais da cidade de Ribeirão Preto. Piscinas, salão de jogos, campo de futebol. O Comercial perdeu aquela área Nossa. por dívidas trabalhistas por uma empresa de engenharia e construção.
E é uma área gigantesca, só que tem tanto problema na área que até hoje nada foi feito. As piscinas estão lá intactas, acúmulo de água parada que gera dengue. Tinha uma academia ali que abriu, que não tinha nada a ver com a história, teve que fechar as portas e o prédio está inteiro ali ainda. Então isso aí é um grande problema. Tem muita coisa pra gente falar na próxima hora. Você viu que o nosso cardápio hoje tá recheado, hein? Ô Carlão, tem uma pergunta pra você do ouvinte antes da gente chamar o nosso primeiro intervalo. O Fábio Veloso tá perguntando aqui: ô Carlão, como você dá o nó em 2 motos? Rapaz, um nó em 2 motos? Isso. Não sei. Você pega as 2 e amarra. Ah, boa! Isso é em homenagem ao nosso Marco Guarizo, que está de volta. Você não gostou, Lupe? O Lupe foi o Fábio Veloso que mandou essa. Você não gostou? Foi bem. É assim que começa. É assim que começa. Ó, o Valdir Fideli, que está nervoso aqui, ó. Como torcedor do Corinthians, não demitiria o VP. Vai que ele volta pro próprio Corinthians. E agora pra você ver, perfil do Globo Rural. Globo Rural é sensacional. Eu gosto. Perfil no Twitter. Uma das primeiras manchetes desta segunda-feira foi a seguinte: pastel de Belém fica crocante por fora e cremoso por dentro. Que tal uma receita portuguesa para agradar a sogra nessa segunda-feira difícil? Nossa, genial. Nossa, genial. Mas aí, no caso, a sogra que tem que agradar o genro. Tá voltando, hein? Tá voltando, não sei não. E quarta-feira tem mais, não tem? É o Flu, hein? E o Flu é chato da vida do Flamengo, hein? Quarta-feira tem o Flu. O comando técnico da nossa live. Quem tá comandando a live, Heitor Esmeriz? Márcio... peraí. Márcio França. Daniel França. Quem tá no comando técnico da CBN? Meu caro Fábio Scheibe. O meu amigo Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Derrubamos todo mundo hoje. Elton Grimaldi hoje, meu caro Fábio Scheibe. O Bolacha está de férias. Olha. O Elton vai ficar com a gente o mês inteiro, é isso? 2 semanas? Boa. 20 dias? Todo castigo pouco é bobagem, hein? Mas vamos lá, o VP merece cair ou não no Mengão? Manda aí, 991869070 e pode mandar também charadinhas para o nosso Carlão de Freitas, que hoje ele tá animado. Tá empolgado o Carlão de Freitas, hein? Aliás, Heitor, já que você acertou o nome do streamer, manda ver. Começa o programa, Heitor. Começando mais um Arena CBN nessa segunda-feira. Arena CBN. Campinas tem tradição em gastronomia de excelência e seu nome é Giovanetti. São mais de 8 décadas cultivando o paladar de campineiros e turistas, além de oferecer experiências incríveis nas unidades Rosário, Cambuí e Dom Pedro. Venha para o Giovanetti provar o que há de mais saboroso na vida com o chopp mais gelado da cidade. Giovanetti, historicamente o melhor. Aprecie com moderação. Uma história de muitas vidas. É o que Louveira vai contar nos seus 58 anos. Vai ter muito de tudo em março. Inaugurações e shows. E dia 21, a partir do meio-dia, a área de lazer do trabalhador vai estar repleta de atrações. E nosso amigo Daniel vai cantar e puxar o parabéns às 20 horas. Olá, pessoal. Espero por vocês no meu show. Até lá. Vem que Louveira tá te esperando. Prefeitura de Louveira. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Bom, sou eu, em 4h17, de volta com o nosso Arena. Tem ouvinte mandando mensagem. Vamos soltar um por vez, seu Elton. Vamos lá, o primeiro que mandou mensagem, quem é? Boa tarde, amigos do Arena. Boa JP tarde. de Moraes, da Padre Anchieta. Ô, JP. Olha, se juntar o Gênison e o Careca, não dá um caça-rato. Eita! Estreia! Centroavante novo, até esqueci o nome dele. Bruno Mendes. Pelo amor de Deus. Mas o caça-rato até ontem era bom. Agora não é mais? O Caça-Rato não foi tão bem assim no Guarani. Ele é ídolo lá no Santa Cruz. Mas, olha, o JP, eu entendo a revolta dele. Ontem o Gênison teve uma chance
Ô, Léo, você que é um peladeiro inveterado Sou lá de matador. Ribeirão Preto, matador, Sou matador. você marcaria o gol que o Gênison perdeu. Porque Ah, o até a Gênison vovó ficou Rosinha. com medo do abraço. Ao invés dele se consagrar, enfrentar o Everton e marcar o gol, ele quis tocar a bola pro jogador do Guarani, o Bruninho, mas tocou tudo errado. O Gênison desperdiçou uma baita chance de fazer o gol para o Bugre. O ouvinte mandou aqui, ó, o VP pode ficar mais um pouco, mas o Odair Helman não devia nem voltar pra Santos. Ele conseguiu piorar o que já era ruim. Daniel de Campinas, é verdade, hein, Daniel? Foi um fim de semana daqueles pra eu esquecer. E o duro que o Santos não pode nem disputar o torneio Não, em Confidência. Independência. Confidência é o de Minas. E de Minas. Ele não pode nem disputar esse torneio aí, porque... mas não Santos se não é do bobear, interior. se Santos é do interior. Ah, mas Se ele bobear e grande, né? disputar o de Minas, é capaz de perder também, lá pro Nossa, que Patrocinense. feio, hein, gente? Tá feio demais o Santos. Teve toda a possibilidade de classificar, né? O São Paulo cumpriu o dever. São Paulo ajudou o venceu. Santos. Eu acho que eu descobri por que mudou de nome de Troféu do Interior para Troféu Independência. Por quê? Se a Portuguesa ganha, como é que ela vai ser campeã do Troféu do Interior na capital? Não, e o duro que ela tá no troféu do interior. Sim, e deve Que ela inclusive se jogar livrou. com o Guarani. No... É, sexta-feira. É, a gente Pode tá aguardando o ser. conselho técnico, né? 4h30, Mas pode ser. aliás, começa. O jogo pode ser na sexta? Pode. Mas é extraoficial, né? Ah, não é nem extraoficial, é conversa, vamos ver. Mas de coisa, repente, hein, né? Que coisa. Ô, Eliel, A última relação extraoficial que nós recebemos lá no grupo foi uma queimada de largada enorme, né? não deu nada certo. Sim. Agora nós temos um jogo no sábado. Acho que tem lá. Quem que é o Fábio Scheibe? Ih, Fábio! sábado, o Aê. jogo de final do Paulistão. Oi. Pode falar. Oi, Eliel. Estamos te ouvindo. Não estamos mais. Quartas de final, primeiro jogo da eita. É, o Fábio Tá Scheib. Não. Fala você, primeiro Lupi. jogo Então das vamos lá, quartas de vamos final, então pro Palmeiras O e jogo. Scheibe, Ronaldo. pode fechar. O Scheibe, não, vamos esperar estabilizar o sinal do Fábio Scheibe. O Palmeiras joga contra o São Bernardo dia 11, sábado, 7 horas da noite. Esse no jogo vai Allianz ser Parque. onde, Lu? Allianz Parque. Eu vou lá assistir esse jogo. Sábado, 7 horas. Vou lá ver. O Corinthians recebe o Ituano no domingo, Ah, às 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena. eu já vou estar em São Paulo, eu vou ver esse também. Boa. Domingo, também, dia 12, às 7h30, no Nabizão, tem Red Bull Bragantino ou Bragantino só? É Red Bull Bragantino contra o Botafogo. Exatamente. E na segunda-feira, no Allianz Parque, São Paulo e Água Santa, 8 horas da noite. Porque, se não me engano, o Morumbi vai ter algum show. Sim. Quem que vai fazer show lá, Carlão? Coldplay, não é? É o Coldplay? É o Coldplay? Ah, então eu vou nesse show aí, eu não vou mais no jogo, não. Ah, então tá bom. Já mudei. Caro, hein? Caro. Quanto que tá o ingresso? Nossa. Do São Paulo ou do Todos Coldplay? os preços. Gigantesco, é muito caro. coisa, hein, Mais de 1.000. Bom, tá definido, então nós temos 4 jogos, começando no sábado, com o jogo na segunda do São Paulo, vai jogar na casa do Palmeiras, hein? São Paulo jogando no Allianz Parque contra a equipe do Água Santa. E tem ouvinte falando do São Paulo, tem ouvinte falando do Tricolor. Olá pessoal, boa tarde. Pessoal aí, gente boa da Arena. Só um complemento a respeito do galopo lá da comemoração. O Botafogo jogou com uma camisa diferente, né? Uma camisa totalmente aleatória. Então, como ele é argentino, não conhece o Botafogo, acho que ele imaginou que a torcida do Botafogo estaria de azul, né? O que seria até engraçado, porque talvez na cabeça dele a torcida inteira era do São Paulo ontem, então. Tá vendo? Um abraço aí. Tá vendo, Heitor? E você falando mal do Galopo, dizendo que o jogador agiu de má fé, que mereceu sim o tropicão que tomou do repórter, tá vendo? Vocês da imprensa são assim. Fui corporativista, né? Tentei de alguma maneira encontrar uma justificativa pro que fez o fotógrafo, né? Inclusive, nós estamos com a assessoria do Galopo aqui para colocar no ar. Brincadeiras da parte. Aliás, por falar em assessoria, eu vi o jogo inteiro do Flamengo e certa hora eu confundi. Confesso pra você, eu achei que eu tava em algum canal gospel. Ah, é? É, porque os jogos do Flamengo ultimamente tá parecendo um culto, uma missa, né? 40 mil pessoas chorando pedindo a volta de Jesus.
Aê! Eu confesso que eu fiquei perdido, assim, eu tô mesmo no futebol, o povo pedindo pra Jesus voltar, eu falei, ué, que negócio é esse? Ai, meu Deus, esse ó. Flamengo eu vou falar, viu? Não demitiria o VP. O problema do Fla são jogadores mimados. Jogadores falam demais, diretoria fala demais e a torcida enganada que está tudo bem. O Nilson Menegasso mandou aqui. Tá vendo, Nilson? Essa foi com luva de pelica, hein? Eu não sei, o grupo Palmeiras de passou por jogadores isso é o também. mesmo que foi campeão recentemente? O Palmeiras passou por isso há 2 anos, quando perdeu pro Flamengo, perdeu pro Defensa e Justiça, perdeu pro CRB. Esse é o time da promotoria. Foi tudo encarrilhado lá e o Abel Ferreira foi mantido. É um início de trabalho. É claro que o Flamengo ninguém tem paciência, né? O Flamengo todo mundo acha que... chega uma hora... Eu não sei, desculpa, não é sendo cético demais. Eu acho que o VP não vai dar jeito nesse time, não. Ou eu tô errado, Heitor? Não sei, eu prefiro esperar mais um pouquinho. Eu também tô com o Carlão nessa. Eu acho que é muito começo de temporada ainda, por mais que com o elenco que o Flamengo tem, com a qualidade dos jogadores que o Flamengo tem, já era para estar num outro estágio. Mas eu acho que a diretoria do Flamengo, quando tomou a decisão de trocar o comando ali, já no fim da temporada, ela, imagino eu, já estava pensando que correria esse risco no começo da temporada, ou seja, ela pagou um preço alto por essas primeiras decisões para ver o que vai acontecer na sequência da temporada. Então eu daria mais um tempo, porque eu acho que também não é a questão de ficar trocando a todo momento que vai resolver. Falar a verdade pra vocês, o futebol brasileiro ele é tão comédia que eu não duvido nada do Flamengo demitir ele e trazer o Dorival. Mas então, o Atlético Mineiro não deu uma dessa aí outro dia? Mas tudo bem então... que o Cuca aqui quis sair, mas lembra o Kleina na Ponte? Teve isso recentemente, né? Ele foi demitido, eu não duvido, não. Aí o sucessor dele foi substituído por ele. Aliás, Kleina salvou a Portuguesa, hein? Kleina salvou a Portuguesa. Mas qual que é a diferença do elenco do Flamengo hoje, com o VP, do elenco que foi campeão da Libertadores com o Dorival, em relação a peças? Essa daí o Fábio Chaib vai responder. Só o Gerson, né, Lupio? Só o Gerson que acrescentou mais ainda a equipe do Flamengo. O Gerson acabou chegando. Ontem jogou muito bem, inclusive, mas eu acho que tá faltando liga mesmo ali entre o técnico e os jogadores. Para mim é visível isso. Não é que os jogadores não jogam pelo técnico, mas o comando técnico tá não sei se eles estão entendendo ou não que o VP quer, se o VP realmente é um cara meio estrela no vestiário, mas... E é gozado que o Gabigol sempre sai dos jogos e fala, não, estamos fechados com o VP, estamos fechados Ontem com ele ficou nervoso, né, com a pergunta da repórter, foi até deselegante. Ele falou, vocês perguntam as mesmas coisas, o Flamengo segue perdendo do mesmo jeito, vai perguntar o quê? Eu nem contrataria o Vitor Pereira. Agora, a partir do momento em que você contratou... Até porque ficou mágoa depois que ele saiu do seu time, né? Eu não sei se seria... Não, ele fala mal do Santos porque ele é alvinegro lá de Itaquera. Eu nem contrataria, mas já que contratou, eu não mandaria embora, não. Agora. Com essa sequência de resultados negativos, perdendo títulos, no Flamengo é difícil segurar. No Flamengo é muito complicado você segurar, você acaba cedendo a pressão. Esse jogo contra o Fluminense aí, que é uma decisão de Taça Guanabara, pode ser aí algo decisivo para o futuro do Vitor Pereira no Flamengo. Se ele perder mais esse, eu acho que eu não mandaria, mas corre um risco muito sério. Você gostou da ponte, Lupe? Você estava em loco lá no sabadão, arrasando em terras ribeirão-pretanas, uns flashbacks, né? Não teve como, né? Não, devido a voltar ao Palma Travassa. Sim, de onde você foi revelado. Isso, ali eu os primeiros muito passos. Feliz. Os primeiros passos foram ali. Um arquivo confidencial com o Antônio as primeiras Lupe. vezes. Isso, exatamente. 5 minutos de jogo, recebeu 4 e sumido. Você tá por aqui? Inclusive de gente que ainda ficou devendo uma vamos pro jogo. Vamos lá, vamos focar no jogo. Por que é difícil falar se gostei ou não, Eliel? Porque o Hélio... Não, porque o Hélio ele usou um time com muitos garotos. Na verdade, dos 11 ele titulares... deu uma de Leone, então. 7 eram da base. E eu imaginei que, por conta dessa oportunidade que esses garotos receberam, eu fiquei esperando um pouco mais, de alguns, principalmente. Mas nós somos eternos iludidos. Né? Então, assim, eu gostei...
pela forma que a Ponte Preta se postou em campo mesmo com a base, ela não deixou o Comercial jogar. Boa. É ela que propunha o jogo. O Comercial jogava na falha da Ponte Preta. Aliás, hoje seria esse o confronto, né? Hoje seria esse o confronto. Mas quando entrou Jesus e Amaral, três só. Três entraram no jogo, aí muda a coisa. Tanto que aí, o Jesus fez o gol, né? E numa jogada boa do Guipira. O Guipira, ele é Dá bom. pra dizer, então, que Jesus salvou a ponte? Jesus salvou a ponte. Mas você vê a jogada, o Guipira, ele usou da simplicidade, porque normalmente ele pega a bola, ele dá 2, 3, 4, 5, 6 pedaladas e não resolve nada. Aí contra o Comercial, o que ele foi? Agudo. Lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo, cruzou. O Gé fez a jogada que a gente cobra dele, olhar um pouco, prestar atenção, matou pro Matheus Jesus e a chapada. E a bola ainda deu uma quicadinha antes, mas se não dá a quicadinha, o Jesus não acertava a chapa. Foi bem, a ponte foi bem porque conseguiu um ponto e vai, não com uma derrota enfrentar o Brasil amanhã, mas com um resultado que foi, entre aspas, heróico, porque ela não desistiu e conseguiu pelo menos voltar com um ponto de Ribeirão. Agora, Ponte acabou de ganhar 1 milhão e pouco e amanhã tem a chance de ganhar mais 1 milhão e pouco. 2 milhões amanhã. 2.100. Que 2.100. isso, hein? A semana da Ponte tá sendo daquele jeitão aí, Heitor. 2.100, amanhã, se passar do Brasil de Pelotas, é mais 2.100 para um clube que convive com dificuldades financeiras aí. É um baita reforço para o Caixa e é isso. A partir de agora é uma decisão atrás da outra, né? Porque tem a última rodada da primeira fase da Série A2 e depois é o mata-mata. Então a Ponte já tem que começar a se acostumar com essas situações, porque o semestre dela começa para valer a partir de agora. Mas tem um detalhe aí, viu? O técnico do Brasil de Pelotas fez um alarde aí, Carlão. Fez. O Rogério Zimmermann, ele, aliás, tem muita identificação lá com o Brasil. Ele disse que o time dele foi montado pra mata-mata. Jogo duro, hein? Amanhã cedo, o jogo vai ser chato. Amanhã tem uma promoção legal do pessoal lá do Brasil. Qual é a as promoção? Mulheres não pagam, já em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Que legal. Aí, Lupe, bacana, né? As mulheres não pagam, Não né? pagam. Eu não tava prestando atenção, Não, desculpa. mas é uma promoção. É normal, bacana, né? Normal, né? Então tá bom. Não, tudo bem. Você quiser, Mas não paga nada. Você quer sair do estúdio pra resolver os seus problemas? Não, já resolvi. Pô, hoje sumida de sábado. Você vai responder hoje. É porque hoje é dia 6, tava mandando os pics o pessoal dos abraços, então. Aliás, tava todo mundo preocupado, porque é dia 6, dia 7, o boleto chega, né? Desespero, tava né? todo mundo meio tristinho hoje. A Mariana Monteiro mandou aqui. Carlão, canta um pouco de Lionel Richie Não, pra abrir o próximo bloco. Não, se ele cantar, eu vou embora. Não, mas só pra abrir o próximo bloco. O próximo bloco não tem nada a ver com isso, gente. Não, mas é que o Heitor veio de um final de semana tenso. Fábio Scheibe comemorou, rodou a camisa lá debaixo da chuva lá em Itu. Pra que fazer isso agora? Se 5 ouvintes então mandarem uma hashtag Canta Carlão, a gente canta. Olha aí. Pode Então mandar no vamos YouTube mandar outro, também, pode mandar aqui no WhatsApp. Tem uma do Lionel Richie que é bonita, ó. Say you, say me. Mas não tinha que mandar mensagem pra cantar? Primeiro mensagem, não mas vale. a mensagem da música da hora do almoço, que era uma música mais dançante e tal. Ai. Chega da desespero. Tem gente aqui, ó, a Dileus Oliveira, o outro ouvinte aqui mandou o Rodrigo Assunção, o Marco de Felipe, boa tarde. O Emerson Santana, Kleina salvou a luzinha do rebaixamento, Boa. hein? Toma, Lupe. Eu não. Não. Tem uma memória de elefante. Não. Tem uma memória de elefante. Tem uma pessoa aqui que pega no pé do Gilson Kleina, se chama Fábio Scheibe. Pois é. Ele tem mágoas Mas de quem Gilson salvou a Kleina. Lusa ontem realmente foi o Tomazella, no final, com 2 defesas milagrosas, quase gol do Mirassol. Se o Mirassol empatasse o jogo, a Luz estaria na Série A2. Tomazella foi muito bem, com 2 defesas impressionantes. Você sabe por que ele chama Tomazella? Não. Porque assim, quando ele. Que é o nome dele. Não, porque ele quando tava no ventre, né? Na barriga de sua mãe. E vem. Da minha? Não, da mãe dele. Ah, tá. Ele não revelaram o sexo, né? Esperaram nascer a criança. Só que o pai queria Thomas e a mãe Manuela. E aí nasceu um menino. Então, pra não ter problema, ficou Tomazella. Meu Deus do céu. Tá vendo? Gustavo... Ele criticou a piada do ouvinte, hein?
O Gustavo Silva pergunta aqui, a Ponte passando pelo Brasil, ela pega quem na terceira fase? Os times que entram na Libertadores? Não. Aí é sorteio. Longe, Tem mais uma fase. Os times que entram na Libertadores é só nas oitavas. Não, é nos 16 avos, né? É. Tchau, Elton. Tudo bom? Já vai, querido? Ah, não, Repórter CBN, vamos. Vamos pro Repórter CBN e a gente volta. Repórter CBN. Segunda-feira, 6 de março de 2023. O jogador Daniel Alves recebeu na cadeia a visita da ex-mulher de Norá Santana, com quem tem 2 filhos. Ele está preso preventivamente em Barcelona desde 20 de janeiro. Na saída, ela disse acreditar que ele é inocente. O Ministério Público Espanhol vai julgar o jogador pelo crime de agressão sexual com penetração, que tem pena prevista entre 4 e 12 anos e pode receber agravante de abuso de autoridade, com o qual a pena passaria de 8 anos de reclusão. Ele deve ser julgado até o fim deste ano. O vice-presidente Geraldo Alckmin cobrou a realização da reforma tributária ainda neste ano. Ele deu a declaração durante um evento em São Paulo. Alckmin também afirmou que é preciso evitar que a inflação continue acima da meta estabelecida pelo governo federal, o que atinge a população mais pobre. O ciclone extratropical que influencia o tempo em Santa Catarina provocou chuva volumosa e estragos. Em Uruçanga, o rio que corta a cidade transbordou, causou alagamentos e deixou uma família ilhada. Em Balneário Arroio do Silva, o temporal derrubou a porta e destruiu a entrada de um supermercado. Trechos de rodovias federais e estaduais foram interditados em decorrência de quedas de barreira. A família real saudita, que deu joias de diamantes de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é o clã monarca mais rico do mundo, com um patrimônio estimado em 1 trilhão e 400 bilhões de dólares, o equivalente a 5 trilhões e 800 bilhões de reais. A estimativa é da consultoria Brand Finance. Comandada pelo príncipe Mohammed bin Salman, a realeza é composta por 16 mil membros. O montante trilionário, superior ao PIB de nações como México, Holanda e Bélgica, é proveniente de reservas de petróleo do país. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. 4h36. Thaís Azevedo, como estamos em relação às estradas e rodovias da nossa região metropolitana de Campinas nesta segunda-feira? Boa tarde para você. Boa tarde, Eliel, Carlão. Olha, Eliel, trânsito fluindo bem, viu? Quem segue ali pelo anel viário Magalhães Teixeira encontra boas condições, sentido rodovia Dom Pedro, sentido rodovia Miguel Melhado. Pela rodovia Dom Pedro, as pistas seguem livres, sentido Jacareí. No sentido oposto, o motorista reduz a velocidade somente ali na chegada à rodovia Anhanguera, mas nada que prejudique a vida do ouvinte. Pela rodovia Professor Zeferino Vaz, é boa movimentação, sentido Campinas e sentido Paulínia. A mesma coisa pela rodovia Campinas-Mojimirim, que tem pistas livres nos dois sentidos. Eliel. Perfeito, Thaís. Você volta daqui a pouco dentro do ponto final, com mais informações aí em relação ao trânsito também, aqui nesta segunda-feira, dia 6 de março. Quer se divertir de um jeito diferente? Conheça o trem republicano nas cidades de Itu e Salto. Um passeio de trem realmente incrível. Acesse tremrepublicano.com.br. Venha conhecer a nova geração do Audi mais vendido do mundo. Audi A4, agora com novo motor 2.0 turbo híbrido leve, Audi Virtual Cockpit Plus e rodas esportivas Aro 18. Bônus de R$20 mil com taxa zero em 24 meses. E as 3 primeiras revisões grátis. Mas venha logo, porque essa promoção é por tempo limitado. Audi Center Campinas. Esportividade e sofisticação em um único lugar. WhatsApp 3344-1200. No trânsito, escolha a vida.
Com os produtos da Bluepax, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepax é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepax.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepax, trabalhamos para a sua tranquilidade. Localizada estrategicamente na região metropolitana de Campinas, Jaguariúna é o lugar certo para você investir. Com indicadores econômicos e sociais compatíveis aos países mais desenvolvidos do mundo, Jaguariúna oferece excelentes condições de infraestrutura para a instalação da sua empresa ou indústria e alto índice de qualidade de vida para os seus moradores. Invista em Jaguariúna. Aqui o seu negócio valorizará ainda mais. Prefeitura de Jaguariúna. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. 4h39. Vamos falar um pouco de vôlei. Rafael Pio, boa tarde para você. Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos do Arena CBN. Para variar, o Cruzeiro conquistou mais um título no voleibol masculino. Neste domingo, a equipe mineira bateu o São José dos Campos na final da Copa do Brasil por 3-0. Parciais de 25-18, 25-21 e 25-23. Heptacampeão da Copa do Brasil, a equipe do Sada Cruzeiro. Final de semana, voltam os jogos da Superliga Masculina de Vôlei. O Vôlei Campinas, no ginásio do Taquaral, enfrenta o Suzano na sexta-feira. Eliel. Obrigado pelas suas informações, Pio. 4h40. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira: linguiça toscana Seara 16,98 kg, cerveja Teresópolis 350ml 2,99, óleo de soja soia 900ml 6,49, lava-roupas Omo 2,2 kg 26,98. Ofertas válidas de 3 a 6 de março. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples, beba com moderação. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. É comigo, hein? Boa tarde para você que chega com a gente no segundo tempo do Arena, nesta segunda-feira. Deixa eu mandar um alô aqui para quem... Ó, Canta Carlão. Já chegou um aqui, ó. Olha aí. Esse é a Lara Milon. Lara Milon. Ou Lara Milon ou Lara Milon. Oi? Nome lindo, porque é o nome da minha filhada. Lara. Olha, Lara Milon. Canta Carlão. Fernandes também mandou aqui a hashtag Canta Carlão. Mais um Magrão de Joinville. Canta Carlão. Joinville, olha aí. É, leva pra Joinville pra cantar lá, então. José Reinaldo, Canta Carlão. Mandou aqui, ó. E lembra o outro ouvinte aqui mandando que a Ponte pode pegar o Grêmio depois do Brasil de Pelotas. Caso ela avance de fase, ela pegaria o Grêmio. Mandou aqui o ouvinte, então vamos confirmar. Eu acho que é sorteio. Eliel. Oi. Até em cima dessa questão da Copa do Brasil, os times da Libertadores, São Paulo, Cruzeiro, por ser campeão da Copa do Brasil, eles entram a partir da terceira fase. Então, depois dessa fase, se a Ponte passar, aí é sorteio, já com esses clubes entrando na competição. Ah, então tá boa. Não é o Grêmio, não, é sorteio. Bem explicado. Obrigado, Heitor. 19991869070 se você quer que o Carlão cante. 991869070. Tem ouvinte, Carlão de Freitas, vamos lá, que reparou um episódio inusitado no jogo de sábado. Vamos ouvir. Fala, rapaziada, boa tarde, beleza? Aqui é Renato, Ponte Pretano. Ô, Renato. Só compartilhar com vocês aí, eu estive lá em Ribeirão, sabadão. E uma cena, no mínimo, inusitada aí chamou a atenção nossa lá na arquibancada, rapaz. Um repórter aí, não sei de qual veículo de comunicação, que o rapaz entrou em desespero quando teve o choque lá de cabeça do Eliel com o zagueiro do comercial, foi pro hospital e tal, e o jogo parou quase meia hora.
aguardando a ambulância, rapaz. E esse repórter entrou em desespero, andava de um lado pro outro, coçava a cabeça. E a gente até comentou na arquibancada. Falou, pô, acho que esse cara trabalha fora e é aqui de Ribeirão, né? Aproveitou ver o jogo e fazer alguma coisa depois do jogo e já tá com medo de atrasar. Não sei se a patroa já tá mandando mensagem. E ficou pra lá e pra cá e conversou, foi conversar com o delegado da partida. Totalmente desesperado. Aí quando chegou a ambulância, rapaz, ele comemorou, vibrou, parecia um gol. Foi realmente, chamou a atenção nossa lá. Não sei qual é o repórter, não sei qual é o nome dele. Antônio, não sei. Você tinha compromisso em Ribeirão Preto, Lupe, depois do jogo? Cara, como ouvinte, você tava desesperado? Você foi mais atração que o jogo. Eu tava preocupado com o horário. Olha, mas por causa da chuva. O que aconteceu? Aliás, caiu um dilúvio, hein? Você tá louco, eu tomei um banho, tô até meio com a garganta arranhando, viu? Nossa, caiu uma chuva bem intensa. Isso, então, eu acho que era eu. Não tenho certeza. Eu acho que fui eu, né? Tá bom. Antes da gente abrir o sarcófago, Bugre Campineiro. E aí, hein, Carlão? Olha, Eliel, gostei do Guarani na primeira etapa. Teve a personalidade, encarou o Palmeiras, claro, não de peito aberto, né? Ninguém consegue encarar o Palmeiras hoje. O Palmeiras vive um grande Só momento. o Flamengo. O Flamengo consegue até pela qualidade, mas não vence, né? Mas o Guarani desperdiçou 2 oportunidades que poderiam ter sido concretizadas. Uma com o Gênison, faltou ali faro de atacante, fome de gol, e ele é um matador nato. Ao invés de chutar, de encarar o Everton, ele optou por dar um passe ali pro Bruninho. O passe saiu errado no contrapé e desperdiçou uma oportunidade. E o Bruno José, que saiu pelo lado direito, poderia ter finalizado, demorou um pouco e o Gustavo Gomes foi lá e fez o bloqueio, mandando a bola lá para escanteio. Agora, na etapa complementar, o Palmeiras jogou mais. Claro, o Palmeiras não desinteressado, mas tocando, administrando o jogo, levando a partida como queria. Teve uma oportunidade claríssima com o Rafael Veiga, o Rafael não conseguiu concluir, mas ficou de bom tamanho. O Palmeiras com a primeira colocação e o Guarani por ter enfrentado de uma maneira muito honrosa, de uma maneira muito, muito decente o Palmeiras, e fica aí com 1 ponto. E como prêmio, ganhou aplausos da torcida bugrina, que ficou muito satisfeita aí com o desempenho, com a entrega dos jogadores do Guarani. Mas o Guarani vai disputar o troféu Inconfidência, né, Lupe? Vai disputar daqui a pouco o troféu Independência. Independência. Eu confundo. Daqui a pouquinho deve sair as primeiras datas, né? O Conselho Técnico acontece começou às 4h30 da tarde, né? Então daqui a pouco a gente vai ter alguma definição. Tá atrasado um pouquinho, viu, Lupe? Tá atrasado? A galera tá lá no Comes e Bebes, no Coffee Break. Então... Tá, vai atrasar um pouquinho o conselho. Mas eu acho que não passa das 5, né? Porque 5 horas, se o rapaz não for embora de São Paulo, aí vai pegar o horário do rush. A federação fecha às 7 horas. Já pensando nesse horário. Fecha às 7 horas pra galera, né? Pra galera. E pro alto escalão? Já fechou. Já fechou. Já, só amanhã. Já segundou. Mas o que me preocupa nesse troféu O que te preocupa? É a motivação, porque antes tinha uma vaga na Copa do Brasil, mas agora nem tem isso, dinheiro, né? não tem? Tem uma graninha aí. Mas a Copa do Brasil, eu acho que é o principal objetivo dos clubes quando começa uma temporada, pegar uma vaguinha na Copa do Brasil. Porque hoje, pra você ter ideia, a Ponte só de participar, 1.400.000, 1.250.000. Isso para um orçamento de um clube que ainda tem indefinição a respeito do direito de transmissão da Série B, é uma grana... A Ponte poderia terminar 15 dias aí com 4 milhões nas contas, né? Porque pegou 1 milhão e pouco, mais 2.100. Pegou 1.250.000 por participar, 1.400.000 por ter vencido o Fluminense do Piauí. Se passar amanhã, 2.100. Eu não sei fazer conta. Esse cara não quer bom de cabeça. Já passa dos 2, se não me engano. Passa dos 2 fácil. Passa dos 2 não, já chega mais 4. Exatamente. Aos quebrados, 2. Quase 5. Joga 2, sobe 3, desce 4, dá mais ou menos isso. Vezes 6. Multiplica por 2. Raiz quadrada de 34. Não existe. E a fórmula de Bhaskara? Essa é difícil. Prefiro os catetos da hipotenusa. Então tá bom. O Heitor que era bom de matemática na escola, né, Heitor? Quem contou essa mentira aí? Não, cara, mandaram mensagem aqui que você sabe contar muito bem. Eu falei, só sabe contar coisa da vida dos outros, só. Olha, a matemática era um ponto fraco. A gente precisava estudar muito para conseguir passar de ano, né? Por isso que a gente veio pro jornalismo, né? Pois não, Fábio Scheib.
Queria falar sobre, trocando de assunto, né? Queria falar sobre a fase que vive o garoto Neymar, hein? Mas agora você não quer mais? Você queria falar? Queria, mas eu ouvi o Heitor falando sobre matemática, lembrei de outras coisas aqui. Mas vamos falar mesmo assim. Neymar vai passar por cirurgia, hein? Vai ficar 4 meses fora dos gramados, coitado. Uma pena, hein? É joelho? O que é? É tornozelo. Tornozelo é... Já levou uma beliscada no tornozelo? Rapaz do céu. Só quando eu era fotógrafo. Ou só de fotógrafo, né? Mas que fase do Galopo, hein? Tomando um... E o Galopo acreditou na desculpa do fotógrafo. Agora o Luciano foi pra cima. O Luciano falou, tá de sacanagem, meu garoto? Pensando que, o João Carlão, mostra pra todo mundo o seu dom. Canta, Carlão! Mandou aqui o ouvinte, hein? É isso. Tá todo mundo querendo que o Carlão cante. 99186-9070. Utilize o código de área 19 e vamos ver se o Carlão vai cantar. O Heitor, ele Diga. tá todo confiante hoje. Não, hoje eu não tô. Que ninguém vai acertar. Eu vou até sair do estúdio pra não ter essa história de que eu fico pesquisando aqui na hora. Vou ficar ali do lado do Daniel França. E fica livre, Antônio Lupe, pra fazer o seu sarcófago. Todo mundo longe. Garoto. Carlão, fica na parede também. Lá. Fica lá na parede. Deixa eu primeiro, por favor. Aí, obrigado, El. Obrigado. Obrigado aí por ter colocado aí o pontapé inicial no nosso quadro. Hoje eu não vou falar 2 jogadores de cada time. Um jogador de cada time. Estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido como... Morumbi. Isso mesmo. Campeonato Paulista. Guarani entrou em campo para enfrentar o São Paulo. Guarani que tinha Júlio César e o São Paulo tinha Wilson. Em que ano foi o jogo, Fábio Scheibe? 85. 85? Eu não vou falar se tá certo ou se tá errado. Tá bom. Em que ano que foi o jogo? Isso, isso terminando aí você fala. Deixa eu ver aqui com quem. Eu vou com o Heitor. Que ano foi o jogo, Heitor? O jogo Júlio César pelo Guarani. 1984. 1984. Fábio Scheibe falou? 85. Você, Heitor. Ou você, Carlão. Por favor, fale qual ano foi. Olha, 84 seria talvez a minha escolha, mas o Heitor falou, então a preferência dele. 85 foi um bom... Como 82, o Julião acho que já fazia parte do grupo, mas eu não vou de 82, não. Ou vou de 82. 86 ele já era consagrado. Né? Foi Copa do Mundo. Vamos de 82? 82? Vai. Só falta o Eliel. O Eliel foi embora mesmo? Tá aqui. Voltou? Não, eu tava ali, eu não queria participar, não. Então vai, vamos lá. Temos 84, 85 e 82. Eu vou no dos meninos sempre, eu nunca vou em outro. Então vai. Os meninos são bons. Cara, eu não sei. Não faço a mínima ideia. A principal dica. Fala mais um de cada time. Não vou falar. Mais um. A dica foi Júlio César. Não, tem que falar mais Júlio um de cada César time. de um lado e Wilson do São Paulo. Fala quanto foi o jogo, então. Não vou falar. Outra dica, o Eliel, ele dá demonstrações claras que ninguém acertou. A linguagem corporal de Antônio Lupe mostra que ninguém acertou. Não sei. 4h52 agora, o programa tá acabando. Não, vamos pro intervalo, vamos pensar mais um pouco. Vamos pro intervalo, Elton, vamos pensar mais um pouco. E vamos. Até, o ouvinte que sabe quando foi esse jogo, manda aí. 991869070. Quero o palpite do ouvinte. Manda, 991869070. Arena CBN. O celular avisou, o rei da Campinas chegou e tá na conta, tá na mesa, prato cheio com certeza. Chegou o Renda Campinas, o programa que vai transferir até R$201 todos os meses para conta de 25 mil famílias. O Renda Campinas é o maior programa social da nossa história e vai ajudar a fazer a nossa cidade mais justa e inclusiva. Tá na conta, tá na mesa. Acesse o site da Prefeitura e conheça mais. Prefeitura de Campinas. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir
contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade. É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Hoje, mais do que ser, eu quero estar. Seja pelo destino da minha vida ou para abraçar bem forte quem eu amo. A minha história, meu caminho, tornaram-se ponte que liga os sonhos à realidade. Sou raiz da minha própria semente e cultivo a memória de quem lutou para que eu esteja falando com você hoje. Feliz Dia Internacional da Mulher. Seja feliz como você quiser. Uma homenagem CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. De volta com o nosso Arena CBN. Temos palpites dos ouvintes para o sarcófago de hoje. Mas antes, vamos relembrar aqui. Fábio Scheib disse 84, Heitor 1985 e Carlão 1982. Boa, tá. O ouvinte, não, foi Antônio contrário, né? Mas tudo bem. O ouvinte, vou no palpite do ouvinte. Certo. E depois eu vou no meu. Tá bom. O ouvinte, tanto o Marcelo Krahenbui, sei lá, quanto o JP de Moraes mandaram 1986. 86. E aí nós temos o ouvinte 86, o Carlão. Eu coloquei 82. Quem pôs 84? Foi o Heitor, né? O Heitor 84, eu 85. Ah, faltou só 83. Então eu vou no 1983. Por favor, tem uma música de vitória, porque hoje eu ganhei! Por favor. Mas nós temos um último palpite. Então vai. Márcio Mourão. Não. Acabou de mandar. Fala. Mentira. Não, hoje acabou de mandar. Não, hoje eu ganhei. Acabou. Não tem mais como. 1980. Solta a vinheta, porque hoje é do papai aqui, ó. Hoje eu ganhei. Tem outra aqui. Não tem mais nenhum. 1976. Errou, mais um. 1976. Vocês estão só indo pra trás. Você acertou. Hoje. 1987. Não. Essa é minha. Hoje é minha. Aumenta. Pode aumentar aí, ó. Ele acertou. Champanhe. 1999. Ah, é outro jogo. É outro jogo. Ele enganou todo mundo. O Wilson é o pirulão aqui de Jundiaí, que era zagueiro. Que era atacante. Peguei todo mundo. Peguei Fábio Scheib, peguei Heitor, peguei Carlão, peguei os ouvintes. Dia 6 de março de 1999, Campeonato Paulista, segunda fase. Guarani 2, São Paulo 2. Guarani entrou em campo com Pitarelli, Marinho Sorley, Marcelo Souza, Luciano Baiano, Roque Everaldo, Robson Ponte e Rubens Cardoso. No ataque, Júlio César, depois Silvinho e Gilson Batata. Grande Gilson. Depois o Pichete. Eu achei só estranho o Robson Ponte jogar no Guarani. Mas não jogaria, não. Estevam Soares era o treinador do Guarani. São Paulo, Rogério Ceni no gol. Wilson, Nem, depois Marcelinho Paraíba e Bordon. Jorginho, Edmilson, Carlos Miguel, depois Emerson, Souza e Serginho. Warley e Dodô. Paulo César Carpegiani era o técnico do São Paulo. 6 de março de 1999, 2-2. Cara, eu fui nesse jogo. Ah, vai pra lá. Foi, o Dodô fez uma banana sai pra lá, pra aqui você torcida foi de São Paulo. Vai treinar o Procura, quer ver, ó? Vou até Quem fez os gols do Guarani? Aqui. Não lembro. Gilson Batata. O Dodô fez pro São Paulo. O último. Foi 2-2, ele mandou banana pra torcida. A torcida do São Paulo pegava no pé dele. Ele foi expulso, inclusive, no jogo. Foi, por causa desse fato. O Gilson Batata marcou aos 39, aos 44 do primeiro tempo. O Varley abriu aos 34 minutos. 2-2 e ó. Hoje eu fui o campeão dos... Por favor, Elton, pode fechar o sarcófago pra mim? Faça a graça. Não, eu espero, não tem problema não. Hoje eu ganhei, hoje eu tô com tempo. Parabéns, hein, Lupe? Boa. E você se livrou porque eu ia mandar 1999. Vai, Heitor. Você se livrou. Tava pronto aqui, mas eu decidi ter misericórdia, porque você não ganha uma. Mas hoje eu fui muito esperto. Foi bem. Tava pronto aqui. Foi bem. Tava pronto aqui. Mas eu decidi. Não, olha aqui, eu deixei ele ganhar, Carlão. Boa! Tava pronto aqui, mas o que eu cometi de erro na sexta-feira
Hoje você comentou de acerto. Porque a gente aprende nos erros. É uma nova semana. Fim de semana do garoto foi espetacular, né? E se hoje é Guarani, amanhã é Ponte Preta. Então vocês já vão estudando aí. O fim de semana do cara foi daquele jeito, hein? Eu tava em casa, né? Ah, entendi. Tá bom. Fechou o sarcófago? Fechou. Fechou? Então, pra gente ir embora, antes da gente terminar, só pra gente finalizar os nossos assuntos, começamos mais uma temporada da Fórmula 1. Começamos como terminamos. Com Verstappen ganhando, com Ferrari quebrando, com o Pérez em segundo e com o Fernando Alonso. Essa novidade para a temporada 2023 é a chegada definitiva da Aston Martin como a quarta equipe, né? Que a gente já tem a Mercedes, a RBR e agora já tinha também a presença forte da Ferrari e agora chega a Aston Martin como a quarta equipe do Lance Stroll, junto com o tem muita grana, né? Fernando Alonso, o pai do Stroll, tem muita grana, é ele que banca. E aí nós temos as Ferraris, né, com o Sainz e o Leclerc, a RBR com o Pérez e o próprio Verstappen, e a Mercedes com o Hamilton e o digníssimo Jorjão Damasio, o George Russell. Essa é uma Fórmula 1, talvez tenhamos 8 carros brigando pela vitória, porque, convenhamos, né, a Fórmula 1 ultimamente se tornou mais de engenheiros do que de pilotos, né? Sem dúvida. Haja vista os grandes vencedores, as equipes vencedoras, né? Red Bull e Mercedes, sensacionais. Você curte Fórmula 1, Heitor? Eu não acompanho tanto não, viu? Beleza, o Fábio Scheid, você gosta da Fórmula 1 ou não? O que você achou? Já gostei mais, viu? Então tá bom. Ô Lupe, você gosta também ou também não tá afim? Não tô afim. Ô Carlão... Reaprendendo a gostar por causa do documentário do Netflix lá, o Dirigir para Viver. É muito bom, da Fórmula 1. Você tá fazendo tá com uma Sato, tá também? dentro? O Sato tá com uma Sato. Não corre mais? Esse não. Ele parou tem pouco tempo, viu? O Ed Irvine também tá lá. Ed Irvine, David Coulter, tá? Damon Hill. Nelson Piquet também não tá mais, né? O Piquet parou essa semana passada. Ah, tá. Ele era bom. Era bom, né? O Alan Prost, tá? Se você quiser. Era também, professor. Mas agora falando sério, eu acompanhava bastante, mas quando tinha o grande Ayrton Senna. Depois que ele faleceu no acidente, eu perdi completamente a paixão. Na época você tinha 10 anos? Não, eu gostava quando era criança. O último suspiro foi aquela do Felipe Massa em 2008, Hoje do sim, né? Glock. Não, ele poderia ser campeão, mas o Hamilton passou o Glock lá na curva de Interlagos. Meu Deus, aquele dia foi... É isso. Vamos e embora, o Carlão então. não vai cantar, né? Não, o Carlão vai cantar. Então vai? Deixa eu só dar um tchau pra todo mundo. Tchau, Lupe. Tchau, Heitor. Tchau, Fábio Scheid. Canta, Carlão. Canta. All night long, all night, all night long, all night. Arena CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN